aos que nos acompanham pela televisão, pela Rádio Canção Nova. Sejam todos abençoados por Deus. Neste acampamento, o tema que foi proposto para nós meditarmos pela equipe que cuida dos eventos, uma equipe que trabalha, uma equipe que reza, uma equipe que ouve a Deus. O assunto que nos foi proposto é este: a igreja militante que espera o Senhor. E amanhã, se Deus quiser, ou na terça-feira, melhor, se Deus quiser, vamos também conversar um pouco sobre o reino de Deus. Venha a nós o vosso reino. A igreja militante que espera o Senhor. Militar quer dizer lutar. Militante é aquele que luta. A gente sabe que a igreja, ela é uma só. E ela existe em 3 dimensões. A igreja que está na terra, militante, lutando. A igreja que está no céu, triunfante, glorificando a Deus. E a igreja que está no purgatório, se purificando, para poder entrar na glória de Deus. Nós somos a igreja que está lutando, a igreja que está aqui neste mundo, esperando o Senhor que um dia vai voltar. Ninguém sabe qual é o dia que Ele vai voltar. Jesus disse que nem Ele sabia, nem os anjos sabem. Jesus disse, só o Pai. Só o Pai. E quando os apóstolos perguntaram para Ele, depois da ressurreição, Senhor, é agora que o Senhor vai restabelecer o reino de Deus? Ele disse, não compete a vós saber os tempos, os momentos que o Pai fixou no seu poder. Mas o importante, Jesus disse, é o quê? Vocês vão receber o Espírito Santo. E então vocês vão ser as minhas testemunhas, aqui em Jerusalém, na Samaria, na Judéia, até os confins do mundo. E aí, Jesus se despediu deles e foi para o céu. São Lucas conta isso para nós no primeiro capítulo dos Atos dos Apóstolos. Então Jesus deixou claro que a nossa missão aqui é, no poder do Espírito Santo, recebereis o Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, evangelizar. Sereis as minhas testemunhas. A palavra testemunha, ela vem do grego e quer dizer martírio. O mártir é aquele que dá testemunho de Cristo, não só derramando o seu sangue, mas também entregando a sua vida. Santo Agostinho dizia que existem 2 tipos de martírio: o martírio da espada e o martírio da paciência. O martírio da espada é aquele que entrega a sua vida para Deus numa perseguição, como aconteceu principalmente no tempo do Império Romano, em que os imperadores exigiam que os cristãos os adorassem. Então tinha que queimar incenso a César, ao Deus César. E aí cada um que queimasse o incenso a César recebia um documento chamado libellus. E quem não tivesse o libellus podia ser preso e podia ser condenado à morte. É o martírio do sangue. E mais de 100.000 cristãos foram martirizados, jogados às arenas dos leões e outros tipos terríveis de torturas e de morte. Mas Santo Agostinho diz que existe um outro tipo de martírio,
ele chama de o martírio da paciência. É o martírio que cada um de nós pode sofrer. Quando você pacientemente entrega a sua vida a Deus, dia após dia, lutando contra o pecado, lutando para que o reino de Deus se estabeleça nesse mundo, lutando para que a igreja seja edificada, lutando para que as almas sejam salvas, lutando para que o reino de Deus se estabeleça nesse mundo, dia após dia. O martírio da paciência, o martírio da perseverança, esse é mais importante, porque é a maioria de nós. Poucos são aqueles a quem Deus dá a glória do martírio pela espada. E o que Jesus nos recomenda para esperá-lo? Essa espera que já tem 2000 anos e que a gente não sabe até quando vai durar. Mas o que Jesus deixa claro para nós? O que ele pede com clareza? Primeiro, eu já falei, sejam cheios do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos dá a força. Recebereis o poder do alto de Jesus, recebereis o poder do alto, uma força sobrenatural, para que vocês possam ser minhas testemunhas. Não é fácil hoje ser testemunha de Jesus, não é fácil hoje pregar o Evangelho, não é fácil hoje enfrentar o pecado, enfrentar isso que o Papa Bento XVI tem chamado de ditadura do relativismo, que quer eliminar a verdade de Deus, a verdade da Bíblia, a verdade do ensinamento da igreja. O Papa diz que querem destruir a verdade, para que possa o quê? Imperar a mentira. Meus irmãos, o mundo está dividido em duas partes: aqueles que seguem a verdade de Deus e aqueles que seguem a mentira do demônio. O Espírito Santo, Jesus diz, é o Espírito da verdade. Ele ensinar-vos-á toda a verdade. Jesus prometeu na última ceia. A igreja não tem dúvida de que ela tem a plenitude da verdade, porque Jesus prometeu, e a promessa de Jesus cumpre-se. Lá no Evangelho de São João, capítulo 14, 15, 16, na última ceia, Jesus disse claro: quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. Preste atenção nesse advérbio, nessa palavrinha, toda a verdade. É por isso, meus irmãos, que a gente precisa seguir aquilo que a igreja ensina, porque a igreja, o Senhor prometeu que o Espírito Santo ensinaria toda a verdade, e é esta verdade que a igreja ensina, que incomoda o mundo, que o mundo quer apagar. Jesus já tinha dito, ou melhor, São João tinha dito, lá no começo do seu Evangelho, não é? A luz veio ao mundo, mas as trevas não a receberam. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. A verdade de Deus, quando brilha nas trevas do mundo, incomoda as trevas. As trevas ficam incomodadas com o Evangelho. Então acontece aquilo que os profetas já diziam: é preciso apagar essa luz, é preciso tirar esse profeta chato, que fica mostrando a nós o nosso pecado. Apaga essa luz. Eu quero é viver nas trevas, porque quando eu vivo nas trevas, quando no meio das trevas eu cometo os meus erros, ninguém vê, ninguém me incomoda. Eu gosto é das trevas. É isso que o Papa Bento XVI está dizendo: querem apagar a luz de Cristo.
querem apagar a verdade, para que nós vivamos na mentira do demônio, nas trevas do demônio. É por isso, meus irmãos, que esse Papa tem sido tão atacado, porque hoje ele é um arauto da verdade, a verdade de Deus, a verdade do Evangelho, a verdade que denuncia o pecado. Ele levanta essa verdade. Então o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ou nós seguimos a mentira do demônio, ou nós seguimos a verdade do Espírito Santo. Esta é a primeira coisa que nós precisamos viver nesta espera de Jesus. Depois a igreja nos ensina muitas coisas importantes, que ela aprendeu com o próprio Jesus. A igreja não ensina nada da cabeça dela. Tudo que a igreja nos ensina, ela aprendeu com Deus, com as inspirações do Espírito Santo. Então, quando Jesus fala de quando Ele vai voltar, o que Jesus diz? É só a gente olhar, por exemplo, no Evangelho de São Mateus, a gente vê Jesus no capítulo 24 do Evangelho de São Mateus, ele começa falando da sua vinda inesperada, no capítulo 24, não é? E depois ele fala da necessidade de uma vigilância. Então ele coloca exortação à vigilância, que nós vemos aí no capítulo 24, versículo 45, Jesus diz assim: quem, pois, é o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre os de sua casa, para dar-lhes o alimento no momento oportuno. Bem-aventurado aquele servo, a quem seu Senhor na sua volta encontrar procedendo assim. Vigilante, trabalhando, cuidando da família, do reino de Deus. Em verdade vos digo, Ele o estabelecerá sobre todos os seus bens. Então Jesus manda vigiar. Quando ele foi preso, lá no Monte das Oliveiras, a sua alma estava triste até a morte. A sua alma humana sentia o peso da paixão que ele tinha que enfrentar no dia seguinte. Então Jesus sofreu uma agonia tão grande naquela hora, que o evangelista São Lucas diz que ele até derramou sangue junto com o suor. Os vasos capilares, finos, subcutâneos, rompiam-se com a alta pressão do sangue, e o sangue vazava pelos poros de Jesus, misturado com aquele suor frio, daquela angústia mortal. Então Jesus olhou para os discípulos e disse para eles: por favor, velem comigo pelo menos 1 hora, porque a minha alma está triste até a morte. A igreja tirou daí aquele costume belíssimo da hora santa, nas quintas-feiras, de 11 da noite até a meia-noite. A igreja antigamente se fazia muito isso, a hora santa, 1 hora de adoração em casa, na igreja, onde eu estivesse, para socorrer Jesus na sua angústia mortal. A minha alma está triste até a morte. Mas os discípulos dormiram, estavam cansados, tinham celebrado a ceia, tinham bebido um pouco de vinho, porque na ceia do judeu tinha vinho, e os discípulos dormiram. E Jesus reclamou: mas vocês não puderam vigiar nem 1 hora comigo? E aí Jesus dá um ensinamento importantíssimo para nós: vigiai e orai, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. O que é a carne, meus irmãos? A carne na Bíblia
é sinônimo de natureza humana. O espírito é forte. A gente quer ser santo, a gente quer fazer o bem, a gente não quer pecar. Por isso que nós estamos aqui. Mas a bendita da carne é fraca. Até São Paulo, aquele gigante da igreja, ele se lamentava disso. Na carta aos Romanos, capítulo 7, São Paulo diz assim: homem infeliz que eu sou, não consigo fazer o bem que eu quero, e eu acabo fazendo o mal que eu detesto. Vocês já pensaram? São Paulo, o grande São Paulo, a coluna da igreja junto com São Pedro. São Paulo experimentou o peso da fraqueza da carne. Às vezes não consigo fazer o bem que eu quero e acabo fazendo o mal que eu detesto. Aí ele pergunta: quem me livrará desse corpo de morte, esse corpo de pecado? E ele responde: graças dou a nosso Senhor Jesus Cristo, porque é Ele que vai me livrar desse corpo de morte. E livrou São Paulo daquele corpo de morte. E São Paulo é santo da igreja. Também para nós, esse é o caminho de cada um de nós. Ninguém de nós tem um estado de graça confirmado. Ou seja, nenhum de nós pode dizer assim: eu nunca mais vou pecar, eu já tenho o céu garantido. Não. O que é que São Paulo diz aos Filipenses? Trabalhai a vossa salvação com temor e tremor, a cada dia. E quem estiver de pé, cuide para não cair. E São Pedro diz para nós: sede sóbrios e vigiai, porque o demônio ronda que nem um leão furioso, buscando a quem devorar. E como é que o demônio devora a gente? Pelo pecado. Quando ele consegue fazer você pecar, ele te devorou. Não tenham medo daquele demônio que faz barulho. Esse demônio que faz barulho, a igreja sabe expulsá-lo com facilidade. Quem já veio aqui, já assistiu às pregações de Padre Rufus, à distância, com uma palavra, com o ministério de exorcista que ele tem, ele elimina expulsa todos os demônios. Mas o demônio mais perigoso, meus irmãos, é o que a igreja chama de tentador, o inimigo das nossas almas, aquele que nos devora, quando ele faz a gente ser conivente com o pecado. O padre Raniero Cantalamessa, o frei Raniero Cantalamessa, que é o pregador da Casa Pontifícia, o pregador do Santo Padre, ele prega para o padre, para o Santo Padre, na Quaresma, há mais de 20 anos. Esse homem foi escrito por João Paulo II e continua com Bento XVI a ser o pregador para o Papa. E o frei Raniero Cantalamessa diz assim: nós podemos ser conviventes com o pecado, mas nós não podemos ser coniventes com o pecado. É preciso entender. Nós somos obrigados a conviver com o pecado. O pecado está aí na nossa frente. A gente não tem como fugir do mundo que está cheio de pecado, cheio de corrupção, cheio de roubo, cheio de fraude, cheio de luxúria, não é? Cheio de soberba, cheio de mentira, cheio de ódio. A gente convive com esse pecado, não tem jeito de não conviver com esse pecado.
Mas Cantalamessa diz: nós não podemos ser coniventes com o pecado, ou seja, aceitar o pecado, abraçar o pecado e dormir com o pecado. É isso que não pode. É isso que Jesus diz: vigiai e orai, a cada momento, a cada instante. E São Paulo diz uma coisa muito interessante: não deis ocasião ao demônio, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis ocasião ao demônio. Muitas vezes, meus irmãos, nós damos ocasião ao demônio, nós damos chance para ele entrar. Quando é que eu dou chance para ele entrar na minha vida, na minha alma? Quando eu não vigio, quando eu levanto a guarda. Se você for em qualquer quartel do Brasil, seja um quartel da Marinha, seja um quartel da Aeronáutica, seja um quartel do Exército, seja um quartel da Polícia Militar, qualquer quartel que você for, você vai ver uma guarda de plantão 24 horas. Eu fui militar 5 anos, fui cadete 3 anos na Academia Militar de Agulhas Negras. Quantas vezes eu dei serviço de plantão, de madrugada, de 2 em 2 horas, troca-se a guarda. Não se fica sem guarda nem 1 minuto no quartel, porque você não sabe a hora que o inimigo vai chegar, porque ele chega de surpresa. A grande força do inimigo, a grande estratégia de todo inimigo é a surpresa, é pegar você na hora que você relaxou, é pegar você na hora que você baixou a guarda, como se diz. No exército a gente sempre dizia: nunca pode baixar a guarda, nunca pode deixar alguém a guarda sem vigilância, nunca pode ficar sem sentinela. Por que que muitas vezes, meus irmãos, nós somos devorados pelo pecado? Porque a gente não vigia. Jesus aqui, quando ele está falando disso tudo, ele conta 2 parábolas muito importantes, que nós estamos cansados de ler. Uma delas é aquela parábola das 10 virgens. Ele conta que eram 10 virgens, esperando o noivo, não é? Que ia chegar, mas 5 eram prudentes, e 5 eram insensatas. Aquelas 5 que eram prudentes levaram a lamparina acesa e levaram óleo. Naquele tempo não tinha luz elétrica, a luz era de lamparina, de óleo. E 5 imprudentes levaram a lamparina, mas não levaram a reserva de óleo. Então no meio da noite, acabou o óleo da lamparina de cada uma delas, e elas ficaram no escuro, e não podiam mais receber o noivo. Por quê? Porque o noivo, ele é recebido num banquete. Por que Jesus conta essa história desse jeito? Porque no tempo de Jesus, como é que era o casamento? O casamento era assim: a noiva, toda preparada, ficava no lugar onde ia ser a festa, o banquete. E as amigas da noiva iam lá buscar o noivo, e as amigas da noiva traziam o noivo, e o noivo entrava então na sala de banquete e encontrava com a noiva. Tinha que estar tudo iluminado, mas essas 5 virgens ficaram no escuro, não podiam mais receber o noivo. Então foram pedir para as outras: dá um pouco do óleo de vocês para nós. E as outras disseram: não dá, não dá, porque se nós dermos o óleo para vocês, vai faltar para nós, aí nem vocês e nem nós. Sinto muito.
que Jesus está ensinando com isso, gente? Depois que o noivo chegar, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. O que você fez até o noivo chegar, está feito. Não vai poder fazer depois. E quando é que o noivo vai chegar? Quando é que o Cristo vai chegar? Para o mundo inteiro a gente não sabe. Mas tem uma coisa muito clara: na nossa morte Ele vai chegar. No dia da nossa morte, nós vamos encontrar com Ele. Entenderam? Então é preciso estar com a lâmpada acesa nessa hora. Vejam, eu vou citar apenas um versículo da Bíblia para confirmar essa doutrina da igreja. Hebreus 9:27. A carta aos Hebreus 9:27 diz assim: porque está determinado por Deus que cada um morra uma só vez, e em seguida vem o juízo. Em seguida vem o juízo. Ninguém vai poder morrer duas vezes. Ninguém vai poder morrer três vezes. Ninguém vai poder viver 4 vezes, não. Nós vamos poder viver uma vez só nessa vida. Está determinado. Hebreus 9:27. Que cada um morra uma única vez, e em seguida vem o juízo. Não fique pensando que você vai poder voltar a este mundo e ter uma segunda chance de salvação. Não vai ter. A hora que o noivo chegar, a hora que a morte chegar, ou a hora que Jesus voltar triunfante com seus anjos, acabou a história para mim. Acabou o tempo de conquistar graças e méritos diante de Deus. Ninguém consegue mais mérito diante de Deus depois da morte. A morte desce a cortina do espetáculo da nossa vida. Acabou a nossa vida para esse mundo. E nós vamos para Deus, para o juízo de Deus. Aí vem a segunda parábola que Jesus conta, a parábola dos talentos. A parábola dos talentos. Ele conta que um grande administrador partiu para longe durante muito tempo. Acho interessante ele dizer durante muito tempo. Esse muito tempo é todo o tempo de vida que Deus nos dá. Tem gente que chega aí há mais de 100 anos. E o administrador, o que foi que ele fez? Ele deu 10 talentos para um, deu 5 talentos para o outro, e deu 1 talento para o outro. O que era um talento, hein? Você sabe o que era um talento? Um talento era equivalente a 30 quilos de ouro. Você já pensou 30 quilos de ouro? 1 grama de ouro custa mais ou menos 100 reais. 1 quilo de ouro são 1000 vezes isso. Então 1 quilo de ouro é cerca de 100 mil reais. Agora você multiplica isso por 30 e você vai ter um talento. 100 mil vezes 30 vai dar o quê? 3 milhões de reais, mais ou menos, seria hoje um talento. Jesus usa isso para mostrar quantos bens Ele nos dá, quanto tesouro Ele nos dá nessa vida. Aquele que recebeu 1 talento, recebeu hoje equivalente a 3 milhões de reais. O outro recebeu 5, 15 milhões de reais. O outro recebeu 10, 30 milhões de reais. O que Jesus quer mostrar com isso? Que Deus nos dá muita graça, muitos dons, muitos talentos. A palavra talento passou aí a significar na literatura, não é? Dom. A pessoa tem um talento para a música, a pessoa tem o talento para a pintura, a pessoa tem o talento para isso, talento para aquilo.
é aquela graça que Deus nos dá. E como é bonito, gente, nós observarmos os nossos talentos, não é? Aquele aleijadinho que já estava com as mãos endurecidas por causa da doença, aquele nosso aleijadinho de Minas Gerais, de Congonhas do Campo, de Ouro Preto, aquele aleijadinho amarrava o instrumento na mão dele assim, o cinzel, amarrava o martelo na outra mão, e aquele homem com as duas mãos aleijadas, aquele homem talhava aquelas imagens maravilhosas que você vê lá, por exemplo, em Congonhas do Campo, dos profetas. Ele talhou aquela Santa Ceia inteirinha, maravilhosa, em tamanho natural, que está lá em Congonhas do Campo, em Minas Gerais, que vale a pena você ir lá ver um dia. Aquele homem já tinha a mão toda atrofiada, mas o talento na mente dele continuava. Então, mesmo aleijado, ele talhava na madeira, talhava na pedra sabão, talhava na madeira, talhava aquelas coisas impressionantes. É o talento. Graça de Deus. E Deus dá talento para todo mundo. Então você tem que descobrir qual é o seu talento, e você tem que multiplicar esse talento para Deus, para você, para a sua família, para o bem dos outros. Não enterre os talentos. E tem um talento, meus irmãos, que Deus deu para todo mundo. O maior talento, a vida. A vida. E o tempo de vida. Esse é o maior talento. Eu quero deixar uma pergunta para você aqui, para você responder para você mesmo durante todo esse tempo de reflexão aqui, desse acampamento. O que você está fazendo com a sua vida? O que você está fazendo com o seu tempo? Esse tempo que passa segundo a segundo e que não volta mais. O que você está fazendo com a sua vida? Como é que você está gastando a sua vida? Infelizmente, gente, muitas vezes a gente se preocupa mais de saber como é que eu estou gastando o meu dinheiro, do que de saber como é que eu estou gastando a minha vida. Dinheiro você pode perder tudo e pode ganhar tudo de novo, mas o tempo você não pode, a vida você não pode. O que eu vivi quando eu tinha 20 anos não volta mais. O que eu vivi quando eu tinha 40 anos não volta mais. O que eu vivi ontem não volta mais. E se eu estiver perdendo o meu tempo? Se eu estiver jogando fora o meu tempo, eu estou jogando fora a minha vida, eu estou enterrando o meu talento. Tem gente que pergunta para mim assim: como é que você consegue fazer tanta coisa? Ser pai de 5 filhos, ser avô de 8 netos, escrever livro, trabalhar tantas coisas, fazer programa na rádio, na televisão, dar formação, dar tudo. Por quê? Nada demais. Não tem segredo nenhum. Deus é coerente, Deus é fiel. Deus não nos dá uma atividade maior do que o tempo que Ele nos dá. Se você está fazendo alguma coisa que te cansa muito, que te estressa muito, que você não tem tempo de fazer, pode ter certeza que você está fazendo alguma coisa que Deus não quer. Porque Deus, aquilo que Ele quer que eu faça, está dentro das 24 horas do dia. Por exemplo, eu tomei uma decisão esse ano, tive que tomar uma decisão esse ano, não vou mais viajar final de semana para fora, pregar, não vou. Por quê? Porque não dá tempo. Porque o senhor bispo pediu, por exemplo, que eu assuma
mais uma atividade, dar aula no seminário da Canção Nova, o belíssimo seminário de teologia da Canção Nova, graças a Deus. Um seminário que eu esperei por ele quase 30 anos. E agora nós temos o seminário de teologia da Canção Nova. Só que eu não sabia que ia sobrar para mim. E sobrou para mim. E sobrou para mim de maneira assim inesperada. De repente me encarregaram de dar aula de história da igreja. Eu digo, Jesus amado, é muita areia para o meu caminhãozinho. E eu disse para Dom Beni, em nome da santa obediência, que eu vou aceitar. Mas aí, consequentemente, eu tive que tomar uma decisão. Não vou mais sair finais de semana para pregar. Só vou pregar no final de semana aqui na Canção Nova. Porque aqui, eu estou aqui, não preciso viajar, não preciso ir longe. Então, muitas vezes, nós somos obrigados a cortar certas coisas. Não tenha medo de cortar certas coisas que não cabem no seu dia, não cabem nas suas 24 horas. Faça o que é mais importante. Faça o que o discernimento diz para você que é mais importante. E deixe as outras coisas para os outros fazerem. A igreja é uma beleza. Eu tenho certeza que eu não vou fazer falta nenhuma nos lugares que eu não for, porque Deus vai colocar alguém lá no meu lugar. Eu não posso querer fazer tudo sozinho na igreja. Eu não posso querer bater o escanteio e ao mesmo tempo correr para fazer o gol de cabeça. Não tem jeito. Um tem que bater o escanteio, o outro tem que fazer o gol de cabeça. Tem gente na igreja que quer fazer as duas coisas. Aí ele atrapalha todo mundo e ele se arrebenta. Para, devagar. Desenvolva os seus talentos. E valorize os talentos dos outros. Você tem talentos que os outros não têm. E os outros têm talentos que você não tem. Eu não tenho talento nenhum para música. Nem para cantar. Deus não me deu esse talento. Mas Deus me deu, por exemplo, gostar de física, gostar de matemática, gostar de teologia. Cada um tem o seu talento. Então, Jesus quer que a gente espere Ele, trabalhando, usando bem o tempo, aproveitando bem a vida. Mas não é o aproveitando bem a vida, como o mundo entende, o famoso carpe diem, vamos gozar a vida. Vamos aproveitar a vida. Não, não é isso. Vamos sim aproveitar a vida, mas conforme o coração de Deus, para fazer o bem, para amar as pessoas, para fazer as obras de caridade. Como é que Jesus disse que vai ser o nosso julgamento? O bem que você fez a qualquer pessoa, foi a mim que você fez. Olha que coisa bonita, gente. Quando você usa a sua vida para fazer o bem para os outros, você não está fazendo bem só para os outros, você está fazendo bem para o próprio Jesus. Porque Ele disse, quando você viu alguém passando fome, era eu que estava passando fome ali. Quando você viu alguém preso, não sei, desesperado, deprimido, doente, e você foi lá socorrer, você me socorreu. Jesus disse que nós vamos perguntar para Ele, mas Senhor, quando foi Senhor? Quando foi que eu fiz isso para o Senhor? Ou quando foi que eu não fiz isso para o Senhor? Ele diz, todas as vezes que você fez isso ao menor dos meus irmãozinhos, foi para mim que você fez. Aí está o nosso mérito nesta vida. Usar o tempo para fazer o bem. Eu não estou dizendo para você viver correndo que nem um desesperado, num ativismo que leva você ao cansaço, leva você ao estresse. Não. Eu estou dizendo para você não perder tempo com bobagens.
não jogar fora a sua vida, não jogar fora o seu tempo. É hora de eu brincar com os meus netos, eu vou brincar com os meus netos. Eu sou avô. Meu pai dizia que a alegria do avô são os netos. Então, na hora de brincar com os meus netos, eu vou brincar com os meus netos. Eles chegam no meu escritório, eu deixo todos os meus livros, desligo o computador, e eu vou brincar um pouco com eles, porque eu sou avô deles, eles têm direito do meu carinho de avô. Paro tudo. E eu estou gastando bem a minha vida, eu estou gastando bem o meu tempo. Porque eu sou avô, eu não sou sacerdote, eu não sou um bispo, eu sou um avô. Se eu tenho que fazer alguma coisa para minha esposa, eu tenho que levar no médico, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, eu vou, e eu estou gastando bem o meu tempo. Não fico ansioso porque eu vou ter que parar de estudar, vou ter que parar de preparar a minha aula. Não, eu sei que Deus vai me dar tempo para tudo. Deus vai me dar tempo para tudo. Então, meus irmãos, primeiro, vigiai. Vigiar contra o pecado. A igreja ensina no catecismo que a pior realidade do mundo é o pecado. Para você, para o mundo e para a igreja. E é muito fácil de entender isso. O nosso Senhor foi pregado na cruz. Para quê? Para quê? Para uma coisa só: para arrancar o pecado do mundo. A gente só entende o horror que é o pecado. A gente só entende a hediondez do pecado. Dizem os santos, quando você olha para o Cristo e você vê o mais belo dos filhos dos homens destruído daquele jeito. Quando você vê o santo dos santos destruído daquele jeito. Essa semana o Papa disse que não são os judeus os culpados pela morte de Cristo. O Papa disse mais uma vez, o Concílio Vaticano II já tinha dito, não podemos culpar os judeus pela morte de Cristo. Quem é o culpado da morte de Cristo? Todos os pecadores, de todos os tempos e de todos os lugares. É o pecado de cada um de nós que crucificou nosso Senhor Jesus Cristo. Acho que você já percebeu bem como é que São João Batista apresentou Jesus para o povo. Ele que foi escolhido pelo Pai para ser o precursor de Jesus. Como é que João Batista apresentou Jesus? Ele podia ter apresentado Jesus de muitas maneiras. Ele podia dizer como salmista: eis aí o mais belo dos filhos dos homens chegou. Eis aí meu povo, o esperado das nações. Eis aí o belo filho de Deus. Não. O que João Batista disse? Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E por que João Batista disse Cordeiro de Deus? Porque os judeus sabiam que todo dia 2 cordeirinhos eram sacrificados no templo. Quando começava o dia, às 6 horas da manhã, e quando terminava o dia para o judeu, às 6 horas da tarde, o sumo sacerdote sacrificava 2 cordeiros, para que o sangue do cordeiro aplacasse diante de Deus a ira de Deus por causa do pecado do povo. Era o chamado holocausto perpétuo. Então o povo sabia muito bem o que era o Cordeiro de Deus. Era aquele que era imolado, sacrificado. É por isso que o livro do Apocalipse termina mostrando Jesus como Cordeiro de Deus. O Apocalipse fala tantas vezes o Cordeiro de Deus. Ele foi imolado, meus irmãos, para arrancar o nosso pecado. Por isso que São Paulo diz: não volte ao pecado, porque custou o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
Então Jesus manda vigiar. E como é que a gente vai vigiar? Aí vem a Santa Igreja, nossa mãe, para nos ensinar. Toda mãe diz assim para o filho, não é? Cuidado, meu filho. Cuidado quando você for atravessar a rua. Cuidado com as más companhias, meu filho. Cuidado com o que você bebe, cuidado com o que você come. A mãe é assim, não é? Está sempre fazendo o filho vigiar, não é assim? E enquanto o filho não chega, ela não dorme. Não é assim? Tem até aquela música lá, o Trem das 11. Eu não posso ficar mais nem um minuto com você, porque a minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Não tem lá a música do Trem das 11? Eu não posso ficar, meu amor, mas nem um minuto com você, porque eu sou filho único, e a minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Ela está lá preocupada comigo, vigiando comigo. Então, a Santa Mãe Igreja é essa mãe que não dorme, porque cada um de nós para ela é como se fosse um filho único. Você entendeu? Então a igreja nos ensina qual é o caminho da vigilância, para a gente não ser engolido pelo pecado. A gente ser convivente com o pecado, mas não ser conivente com o pecado. A igreja ensina, a primeira coisa que precisa rezar. São Paulo diz, orai sem cessar. Você já pensou se a sua alma, se o seu corpo parar de respirar? Eu vou parar de respirar só 10 minutos. O que acontece? Pode contratar o caixão. Se a sua alma parar de rezar, sua alma vai morrer. Pode chamar o caixão da alma. Porque a oração é o oxigênio da alma. Assim como o ar que nós respiramos traz o oxigênio para o corpo. São Paulo diz, orai sem cessar. O que é orar sem cessar? Você tem que estar sempre com o coração ligado em Deus. Depois que eu entendi isso, meus irmãos, eu carrego o terço no dedo, ou carrego o terço no bolso. Eu estou numa fila de banco, eu tiro o meu tercinho aqui, ninguém vê, ninguém sabe. Primeiro mistério doloroso que contemplamos, não é? A agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Pai nosso que está aí no céu, santificado. Ninguém está vendo, ninguém está ouvindo, eu estou rezando meu terço. Não é para orar sem cessar? Eu estou num ônibus, estou num trem, estou viajando, não tem nada para fazer. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Entenderam? A gente pode rezar o tempo todo. É o segredo para você não ser derrubado, você não ser vencido. Orai sem cessar. Acordou no meio da noite, está com insônia, não consegue fazer nada, pega o terço, pega a Bíblia, pega o livro de oração. Eu mesmo escrevi um livro de oração, oração de todos os tempos da igreja. Coloquei orações de 2000 anos da história da igreja. Você pode passar um ano rezando esse livro, você não acaba. Vocês entenderam? Orai sem cessar. Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja, resumia tudo dizendo assim: quem reza se salva, quem não reza se condena. Rezar. Segundo, meus irmãos, segunda maneira de vigiar, os sacramentos que a Mãe Igreja nos oferece. Ela já nos deu o batismo, que nos fez filho de Deus. Ela já nos deu a crisma, que nos fortaleceu com o Espírito Santo. Agora ela nos dá o sacramento da caminhada. Os sacramentos da caminhada são 2: confissão e Eucaristia. Você não pode viver sem isso. Você não consegue vencer o pecado nem o demônio sem isso. Pode tirar o cavalinho da chuva. Tem muita gente que quer vencer a masturbação, quer vencer o adultério, quer vencer a pinga, quer vencer a droga, quer vencer a maledicência, quer vencer a soberba, quer vencer a ira, quer vencer o ódio, quer vencer a gula. Mas eu não consigo parar de comer, eu como compulsivamente. Eu tenho uma filha que é médica, endocrinologista, né? O endocrinologista, vocês sabem, trata muito com regime para emagrecer, né?
Eu sempre digo para ela, Priscila, não esqueça de dar receita espiritual, junto com o regime da verdura, o regime da fruta, dá também o regime da oração, dá também o regime da fé. Está na hora de a gente abraçar o regime da fé, viu, gente? Tem regime da lua, tem regime não sei do que, tem regime... Tudo isso aí é válido. E eu não estou desprezando a medicina, não. Eu consegui perder 10 quilos, porque essa menina me ensinou a fazer regime. Ela disse, pai, regime não é para passar fome, regime é para passar vontade. Então, ao invés de o senhor comer 2 pães, o senhor come 2 maçãs. O senhor vai ficar com vontade de comer o pão, mas não vai ficar com fome, porque a maçã vai satisfazer. Tem gente que quer emagrecer e fica passando fome, você não aguenta passar fome. De repente você volta para a geladeira e acaba com o seu regime, não é assim. Então você tem que pedir para Deus, Senhor, me dá a tua graça, que a tua graça quebre em mim essa compulsão de comer, de beber. Essa compulsão tem raízes, gente, que precisam ser curadas. São raízes às vezes de insegurança, são raízes de medo, às vezes são raízes de compensação psicológica, que você satisfaz como uma fuga na comida, na bebida. Quem é que vai tirar de você essa raiz que não deixa você sair dessa compulsão? É a graça de Deus, que você consegue pela oração. Não há o que não se consiga pela oração. Gente, uma coisa que nós temos que aprender: os discípulos passaram uma noite inteira pescando e não pegaram nada. Não pegaram nada. Tem pescador que é assim, né? A pescaria é a coisa mais ingrata que tem. Tem dia que o pescador vai pescar, pega demais. Tem dia que ele não pega um peixe nem para remédio, né? E os apóstolos passaram a noite inteira pescando e não pegaram nada. Aí Jesus aparece para eles e diz: ô Pedro, joga a rede. Mas que joga a rede? Nós já jogamos a rede 500 vezes, não saiu nada. Ah, Senhor, mas como o Senhor está mandando, só por causa disso, só pela obediência, eu vou jogar a rede. E a rede veio cheia de peixe. É a graça, é a graça. Santo Agostinho dizia: a graça potencializa a natureza. A graça não dispensa a natureza, a graça não anula a natureza, a graça não aniquila a natureza, não, a graça prescinde da natureza, a graça precisa da natureza. Foi preciso que o Pedro lançasse a rede, aí é a natureza. Se Pedro não lançasse a rede, não vinha peixe. Mas quem encheu a rede de peixe não foi a natureza, foi a graça. A graça de Cristo empurrou os peixes para dentro da rede. Vocês estão entendendo? Com a gente acontece isso. Você precisa ir no médico. Você precisa ir lá para que o médico examine, veja se você não tem hipotireoidismo, como eu tenho. Veja se você não tem. Vai no médico, pede o regime, cumpre o regime. Mas Senhor, dá-me a tua graça, potencializa a minha natureza, fortalece a minha natureza, turbina a minha natureza. Quem é engenheiro mecânico sabe o que é turbinar um motor, né? Você tem um motor de 50 cavalos, você pode pegar o mesmo motor, fazer uma turbinada nele, e esse motor ronca com 60, 70 cavalos. Turbina o motor, potencializa, é o que a graça faz. Então, meus irmãos, nós somos fracos, mas a graça de Deus é forte. Santo Agostinho dizia assim: aquilo que é impossível à natureza, é possível à graça de Deus. Vou repetir. Santo Agostinho, doutor da igreja, o doutor da graça, a igreja o chamou de o doutor da graça, porque ninguém experimentou tanto a graça de Deus como Santo Agostinho. Ele diz: aquilo que é impossível à natureza, é possível à graça de Deus.
Talvez você já tenha dito: eu não consigo. Eu não consigo deixar esse pecado. Eu não consigo deixar esse vício. Eu não consigo deixar esse mau costume. É porque você está dizendo você não consegue mesmo. Mas se você disser eu e Cristo, eu e a graça de Deus, vamos vencer, você vai vencer, pode ter certeza. Não tenha dúvida. Se você perseverar, você vai vencer. Felipe, queria confirmar com uma palavra. Está em Romanos, capítulo 13, versículo 11 seguintes. Isto é tanto mais importante, porque sabeis em que tempo vivemos. Já é hora de despertardes do sono. A salvação está mais perto do que quando abraçamos a fé. A noite vai adiantada, o dia está chegando. Despojemo-nos das obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Comportemo-nos honestamente, como em pleno dia, nada de orgias, nada de bebedeira, nada de desonestidade, nem de dissoluções, nada de contendas e brigas, nada de ciúmes. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não façais caso da carne, nem lhe satisfaçais aos apetites. Que beleza. Você sabe quem que se converteu lendo isso daqui? Esta passagem? Quem? Quem? Santo Agostinho. Santo Agostinho. Santo Agostinho. Eu não sei se vocês sabem. Vocês sabem que a conversão de Santo Agostinho foi traumática. Foi traumática. Ele era maniqueísta, era ateu e ele estava naquela luta para se converter, a mãe rezando, ele ouvindo as pregações de Santo Ambrósio, que depois o batizou, mas ele não conseguia, tinha alguma coisa que o amarrava. Ele buscava verdade continuamente. Aí ele chegou em casa e viu a Bíblia em cima da mesa. Ele tinha a Bíblia. E uma voz disse no coração dele assim: Agostinho, toma e lê. Toma e lê. Ele abriu aqui nessa passagem que você leu, né? A noite já vai avançada, o dia já vem raiando. Despojemo-nos das obras da carne, revestivos do Senhor Jesus. Lu, ele caiu num pranto, porque ele buscava a verdade. E foi o momento da conversão dele. A gente pode dizer também, a vida dele procurando a verdade estava aqui na Sagrada Escritura. É outro Escritura. recurso que Deus nos dá para a nossa vigilância, a palavra de Deus, não é? Na hora da angústia, da luta contra o pecado, abre a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai te dar uma palavra como deu para Agostinho, e a gente vai perceber a graça de Deus trabalhando no coração, porque São Paulo diz, ou a carta aos Hebreus diz, que a palavra de Deus é eficaz. É pela palavra de Deus que o Padre Jonas construiu toda essa canção nova, não foi? Você é testemunha dele, diz como eu. A palavra de Deus tem poder. Amém. Amém. Deus seja louvado, Deus seja bendito. Eu penso que com essa passagem que a Luzia trouxe, eu acho que a gente pode fechar muito bem essa reflexão. A igreja, a nossa mãe, nos socorre na nossa fraqueza, com os sacramentos, com a oração, com a palavra de Deus, e tudo aquilo que ela nos ensina com a sua doutrina, principalmente aquilo que está no catecismo da igreja. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!